Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um vídeo de geomorfologia fluvial. Na aula anterior nós falamos um pouco do tipo de perfis, tá? De bacias hidrográficas. Falamos, né, das bacias de perfis longitudinais e bacias, né, de perfis transversais. Falamos um pouquinho de cada uma delas e mostramos, né, as principais bacias hidrográficas do mundo e do Brasil. Nessa segunda aula que a gente está numa sequência, né, são aulas sequenciais, nós vamos falar um pouco sobre dinâmica do escoamento fluvial. Como o rio trabalha sobre o relevo, como ele vai trabalhando, como ele vai entalhando. E isso é uma das áreas mais interessantes de dentro, né, da geomorfologia fluvial, que a gente vai agora aprender mais um pouco. Fique à vontade. Veja as paisagens que a gente tem e vamos aprender um pouco sobre dinâmica do escoamento fluvial. O escoamento nos canais fluviais apresenta diversas características dinâmicas que se tornam responsáveis pelas qualidades atribuídas aos processos fluviais. Tá? Então, o escoamento dos canais fluviais eles precisam da atuação da água no transporte dos sedimentos do leito fluvial. Eles precisam de mecanismos deposicionais e eles precisam da esculturação da topografia do leito. Resumindo, as vias fluviais são responsáveis pelos produtos elaborados pela meteorização. Lembre-se de meteorização, intemperismo químico e intemperismo físico, lá da geomorfologia, galera. Esse tipo de comentário nós vamos ver agora em diante, pegando conceitos da geomorfologia e também da geologia para a gente entender como o escoamento fluvial ele se dá sobre a paisagem fluvial, galera. Como a paisagem fluvial ela depende dessas atividades, a gente vai ter então um pouco de noções de fluidos. Que tipo de fluidos são carreados, né, dentro das bacias hidrográficas para gerar então a modificação do relevo. E aí a gente vai então para os tipos de fluxos fluviais. Existe, de acordo com Cristoforetti, em 1981, dois tipos de fluxos fluviais. A primeira delas está relacionada por forças. A primeira, né, a força da gravidade, e a segunda, a força da fricção. A gravidade ela atua verticalmente e possibilita o escoamento das águas das partes mais altas para as partes mais baixas. Tá certo? Perfil longitudinal, para que a água, né, então, ela vá modificando o relevo, ela precisa da gravidade para fazer a força de entalhe. A declividade da superfície da água é comparada ao plano inclinado. A força exercida pela gravidade é a componente tangencial do peso da água. Tá certo? Enquanto que a gente tem aqui a gravidade para fazer com que a água desça lá do interflúvio até a foz, o movimento dessa água sobre a superfície é a fricção. A fricção seria a força exercida pelas superfícies delimitantes do canal no escoamento do fluido que o fluido promove. Isso vai gerar uma ação de retardamento, cuja direção é contrária do fluxo. Um exemplo é, nos rios, a resistência é exercida pelo leito e pelas margens em menor proporção. Quando a gravidade ela atua no alto, a fricção então ela vai, né, no processo de erosão. E dependendo do material geológico encontrado, do material litológico encontrado, essa fricção ela vai ser mais intensificada ou menos intensificada. Se a bacia hidrográfica tiver um terreno totalmente de rochas ígneas, de um terreno extremamente ígneo, a força, né, de fricção ela tem que ser bem menor. Diferente, né, de uma cobertura sedimentar, onde a força de fricção então ela é exercida pelas margens e o leito do rio então vai fazendo esse processo de entalhe, tá certo? Então nós temos aqui para o escoamento fluvial as duas forças de fluxos fluviais, que é a gravidade e a fricção. Isso significa então que do alto, onde começa, né, a surgir os rios de primeira ordem, esses rios então eles são carreados, né? Eles correm em direção ao rio principal pela ação da gravidade, diferente da fricção. A fricção já seria, né, são essas as atividades que o leito do rio vai exercer no processo de erosão, tá certo? Essa fricção
é chamado de força de cisalhamento, que é o shear street, tá? Onde o rio, né, então, vai trabalhando o relevo conforme a força que lhe é incutida, tá certo? Logo, se a gente tem a gravidade e a fricção como fluxos predominantes de entalhe e de modelamento das bacias hidrográficas, a gente tem uma classificação genética de como esses rios são formados e como eles caminham em direção à paisagem, tá? E aí, a classificação genética dos rios, galera, vai muito em encontro com o material litológico, com a geologia que a gente aprendeu nas aulas lá da geologia do segundo semestre. Porque a classificação genética dos rios tem como um principal elemento os rios que entalham o terreno penetrado nas estruturas dobradas, lembrem das estruturas dobradas, os grabens e os rostes, ou nas áreas cristalinas, podem ser classificadas como rios antecedentes ou superimpostos, dependendo da ocasião em que se verificou o aprofundamento do curso. Ou seja, um rio, galera, ele pode ser entalhado não somente pela sua própria ação, mas ações tectônicas dentro de uma bacia hidrográfica podem fazer com que o curso de um rio possa ser aprofundado. E esse aprofundamento do curso, ele pode ser classificado como antecedente ou superimposto. Vamos ver um pouquinho então de cada uma delas. Um rio antecedente é aquele que contrabalanceou os efeitos dos levantamentos tectônicos, entalhando seu curso de maneira suficientemente rápida. O exemplo de um rio antecedente, galera, é esse aqui, ó. Você tem um curso natural que percorre o terreno, mas acontece que esse terreno, né, sofre as ações tectônicas. Ao invés de o rio, né, ser cortado, aqui, né, você tem um rio que corre, né, nesse sentido. Se por acaso houvesse e quando ocorre, né, a ação tectônica, o rio, então, ele permanece com seu curso único, tá certo? Você vê aqui, sem ação tectônica, com ação tectônica, o rio permaneceu com seu curso, certo? Por que ele permaneceu com seu curso, professor? Geralmente, esse terreno aqui, ele é um terreno já levantado, e a velocidade de curso desse rio fez com que, quando ocorrem processos tectônicos de levantamento do terreno, o rio ele teve um processo de entalhamento muito mais rápido, tá? E, geralmente, esse tipo de rio antecedente corre em cima de bacias sedimentares, tá certo? Isso significa, então, que dentro desse conjunto aqui, o terreno, ou seja, a parte litológica é uma parte mais sedimentar, e o curso, né, inicial dessa bacia hidrográfica é um curso muito rápido. Então, se uma atividade tectônica vem sobre esse perfil de relevo, a gente vai ter uma força de entalhe, né, do rio muito mais forte do que a força da ação interna da Terra, que é a tectônica. Diferente, né, aí falando um pouquinho ainda dos rios antecedentes, os rios antecedentes são rios que atravessam estruturas que normalmente impediriam o seu fluxo, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Ó. Era para impedir o fluxo, mas ele continuou indo com o seu caminho. Mas como os rios são mais antigos do que as estruturas, eles continuam a aprofundar o seu leito e a seccionar as estruturas na medida que elas são soerguidas. O exemplo que a gente vai ter, galera, de um rio antecedente é o rio Ganges. O rio Ganges ele é muito mais antigo do que a Cordilheira do Himalaia, tá? Aqui você tem toda a estrutura, né, da Cordilheira do Himalaia e o rio ele não perdeu a sua característica por ele ser muito mais antigo do que as atividades tectônicas desse lugar, tá? Então o rio ele permanece mesmo com soerguimentos que ocorrem dentro dessa região aqui, tá? Esse é um exemplo de um rio antecedente. Os rios superimpostos são totalmente, né, diferentes dos rios antecedentes. Esses, né, pela ação da tectônica, né, com os dobramentos aqui, os gabrens e os rostes, o rio, então, ele produziu uma incisão, né, juntamente com o dobramento. Ou seja, aqui era o curso natural de um rio. Conforme as atividades tectônicas elas vão sobre o ambiente,
O rio, então, ele divide, né, todos os seus canais de acordo com as estruturas geológicas que vão surgindo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de rio superimposto, ou seja, ele, né, surgiu a partir do momento em que a tectônica foi modificada. Tá certo? Os rios superimpostos, eles são muito típicos no Brasil, geralmente em lugares, né, onde você tem rochas pré-cambrianas no Brasil. Tá? Se você não se lembra mais das rochas pré-cambrianas, volte um pouquinho para os conteúdos que eu dei lá em geologia, tá, galera? E aí os rios superimpostos são rios que atravessam estruturas que normalmente impediriam o seu fluxo, ou seja, aqui você tinha um curso, houve o processo, né, de levantamento do relevo e então você tem a divisão dos canais do rio sobre a tectônica presente, tá? Mas como esses rios foram instalados quando havia uma cobertura, a estrutura estava enterrada abaixo da superfície e continua a aprofundar o seu leito à medida que a estrutura vai progressivamente sendo exposto. Tá certo? E aqui a gente tem, né, um outro exemplo de rio superimposto. Tá? Aqui você tinha um rio, né, sem atividades tectônicas e a partir do momento que surgem as atividades tectônicas, o rio então ele vai se adequando, né, com o relevo, com a geologia do local, tá? Aqui são caminhos de água, né? Os water gaps, tá certo? E aí, a classificação genética dos rios, eles vão muito mais além. Como eu falei, né, que os rios superimpostos são rios muito, né, comuns no Brasil, a gente tem as classificações de rios superimpostos. Os rios superimpostos, né, eles vão de acordo, né, com as estruturas geológicas presentes dentro do relevo hidrográfico. E aí a gente tem a classificação de acordo com Bigarello e Suguil. Os rios podem ser consequentes, obsequentes, subsequentes, ressequentes e insequentes. Vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas? Os rios consequentes são aqueles cujo curso foi determinado pela declividade do terreno. Em geral, coincidindo grosso modo com o mergulho das camadas geológicas. Estes rios formam cursos retilíneos e paralelos, fluindo rumo às partes baixas. A bacia do Rio Paraná, conforme o vídeo anterior que eu falei, tem como exemplo rios consequentes como o Tietê, o Paranapanema e o Iguaçu. Vamos ver um pouquinho então, ó. Esse aqui seria o rio, né, que eu estou falando, rio consequente, é aquele que seguiu a estrutura geológica, tá? Você tem aqui um soerguimento e esse rio, então, ele vai seguir a estrutura geológica. Se anteriormente ele corria, né, reto por esse caminho aqui, agora ele não corre mais, ele vai ter um sentido diferente agora do seu curso, de água. Um rio que é consequente é o rio Amazonas. Anteriormente, o rio Amazonas ele corria, né, em direção ao Pacífico. Veio o soerguimento, né, da Cordilheira dos Andes e o rio Amazonas então foi obrigado a mudar o seu fluxo, a sua direção de fluxo, tá? Em direção agora ao Oceano Atlântico, tá certo? O rio Amazonas é um exemplo de rio consequente. Rios subsequentes são rios cujo sentido de fluxo é controlado pela estrutura rochosa, sempre acompanhando zonas de fraquezas, tais como falhas, diafrasamento, rochas menos resistentes. O exemplo que a gente tem é o Rio dos Patos, tá? Que é um rio que é um afluente do Tibage. Tá? Ele é um exemplo de rio subsequente. Vamos ver então o que é um rio subsequente, ou seja, houve, né, uma atividade tectônica. Tá? Esse rio ele seguia sentido oeste e essa atividade tectônica fez com que ele seguisse agora a linha tectônica. Esse é o exemplo de um rio subsequente, ou seja, houve o soerguimento, ele vai então seguir a parte do soerguimento. Então, é um rio subsequente aqui, ele está seguindo a falha, o diafrasamento, ele está seguindo, né, a neotectônica do lugar. Então, ele segue a falha geológica existente naquele lugar, pessoal. Os rios obsequentes são rios que correm em sentido inverso ao mergulho das camadas geológicas. Isto é, em sentido oposto ao dos rios consequentes.
Estes rios, via de regra, possuem pequena extensão. Em geral, descem de escarpas e terminam nos rios subsequentes. O exemplo é justamente esse aqui, ó, tá? Ele anteriormente seguia, né, juntamente com os rios consequentes, mas como houve um soerguimento, houve uma atividade neotectônica, ele agora vai seguir o caminho oposto do rio consequente, tá certo? Rios ressequentes são aqueles que fluem no mesmo rumo dos rios consequentes. Nascem em rio topográfico mais baixo, possui curso menor e desagam no rio subsequente tributário do rio consequente principal. O rio ressequente seria esse aqui, ó. Ele nasce, né, na conjuntura, tá? Ele vai aqui, olha só. Nascem, né, em nível topográfico mais baixo, possui curso menor e deságua em rio subsequente, tá? O exemplo seria esse aqui. Ele nasce aqui num terreno mais baixo, mas como houve uma atividade tectônica que fez com que ele, né, anteriormente seguisse esse rumo, agora ele vai seguir a falha geológica, ele vai seguir, né, o diaclasamento, e eles são rios geralmente curtos. E por fim, os rios insequentes. Os rios insequentes são aqueles que não apresentam qualquer controle geológico visível na disposição espacial da drenagem, devido à falta de controle estrutural. Tais rios tendem a desenvolver-se sobre rochas homogêneas, ou seja, esses rios eles podem desenvolver geralmente em terrenos de bacias sedimentares ou em terrenos de bacias ígneas, tá? De rochas ígneas, representadas tanto por sedimentos horizontais como por rochas ígneas. Os rios insequentes é aquele que não segue nenhum controle geológico. Eles não têm controle geológico. Olha a diferenciação aqui, galera. Esses rios eles geralmente nascem em terrenos homogêneos, tá? Podem ser tanto terrenos sedimentares ou pode ser tanto em terrenos ígneos. Esses são os exemplos de camadas, né, geológicas que a gente tem dentro da classificação genética dos rios, galera. Sensacional! E para que esses rios caminhem e gerem, né, o processo de transporte da água, transporte dos sedimentos, a gente precisa dos fluxos. Os fluxos eles são divididos em duas partes. São os fluxos laminares e são os fluxos turbulentos. Nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma delas. Os fluxos laminares ocorrem quando a água escoa ao longo de um canal reto, suave, a baixas velocidades, fluindo em camadas paralelas acomodadas umas sobre as outras. Este fluxo não pode manter as partículas sólidas em suspensão e praticamente não é encontrado em cursos naturais. O fluxo laminar tende a crescer à medida que aumenta a distância em relação ao fundo do canal. Então, o fluxo laminar, galera, é um rio mais tranquilo, tá? Esse seria o caminho, né, do rio. Ele não transporta sedimentos em grande quantidade na sua suspensão. Ele é um rio calmo. São os ribeirões, os riachos, aqueles rios pequenos, como o exemplo desse aqui, ó, tá? São rios que não têm um fluxo muito intenso, tá? São rios muito bons para tomar banho e são rios muito bons para ter momentos recreativos, diferente, né, dos rios turbulentos, né? Só quem já viu, né, o Rio Madeira sabe muito bem como ele é um rio turbulento. O Rio Madeira, o Rio Machado no período de cheia é um rio turbulento, apesar de no período das secas ele ser, né, um rio de fluxo muito laminar, mas esses rios eles têm características de fluxos turbulentos. O fluxo turbulento é caracterizado por uma variedade de movimentos caóticos, heterogêneos, com muitas correntes secundárias contrárias ao fluxo principal, a jusante. Em virtude da movimentação, a difusão e mistura constante entre as camadas. Quando você estava lá no Rio Madeira, aqueles redemoinhos que surgem, né, ao longo do canal fluvial do Rio Madeira são os fluxos turbulentos, tá? Aquela mistura, né, de sedimentos, aqueles sons, né, que o Rio Madeira emite são os fluxos turbulentos, geralmente, né, seguindo direções totalmente contrárias que a gente vê no Rio Madeira, no Rio Machado, no Rio
Guaporé, em todos os rios amazônicos e rios tropicais do Brasil, galera, a gente tem fluxos muito turbulentos. Para que a gente tenha um fluxo turbulento, a gente determina alguns fatores. A primeira delas é a viscosidade, a velocidade, densidade do fluido, profundidade da água e a rugosidade da superfície do canal. Os fluxos turbulentos eles podem ser classificados em corrente e em cachoeirado, tá certo? E aqui o exemplo de como é, né, dentro do canal fluvial, como esses fluxos eles se movimentam, tá? Nesse caso aqui, a gente está tendo uma turbulência, né, de sedimentos dentro de um rio, conforme a explicação de Bigarella e Sugiura. E aqui são os exemplos, né, de fluxos turbulentos que a gente encontra, né, nos nossos diversos rios amazônicos e do Brasil em geral. O trabalho dos rios, galera. No que tange ao trabalho dos rios, é preciso distinguir entre transporte, erosão e deposição do material detrítico. Como a gente já está falando desde o início, né? Para que ocorra um trabalho, os rios eles trabalham da seguinte forma. Eles trabalham, né, em transporte, erosão e deposição do material. Este material são sedimentos ou fragmentos desagregados de uma rocha, geralmente susceptível ao transporte, indo constituir os depósitos sedimentares. Assim, os sedimentos são transportados pelos rios através de 3 maneiras: solução, suspensão e saltação. Tá? Isso vai determinar, então, as cargas sedimentares que a gente tem dentro dos nossos rios. Os nossos rios amazônicos têm cargas em suspensão, que se constituem de partículas finas, como silt e argila, que conservam-se suspensas na água até a velocidade do fluxo decrescer, atingindo o limite crítico, isso seja, as cargas de suspensão dos nossos rios amazônicos eles só ocorrem no período das grandes cheias, de grandes intensidades climáticas na nossa região. Tá? Quando esse período chuvoso diminui e a gente não tem mais a velocidade dos rios de cabeceira, esse limite ele decresce e as cargas em suspensão acabam, né, de descansarem no fundo dos talvegs fluviais. Tá? Se os talvegs fluviais, então, eles descansam os sedimentos, a gente tem as cargas de fundo, formado por partículas de tamanhos maiores, como areia, cascalho, ou fragmento de rocha que saltam ou deslizam do leito fluvial. Quando volta o período chuvoso, vamos retornar aqui de novo, a gente já tem de novo a movimentação do fluxo turbilionar, que vai movimentando a carga de fundo, e essa carga novamente tende a ser dissolvida tanto do talveg como também dos terraços fluviais. Constituindo-se então do material dissolvido na água, ela é determinada tanto por análise química e não afeta as propriedades físicas da corrente. Tá? Aqui seriam os transportes fluviais. Tá? Vamos supor que a gente está num fluxo turbulento. E aí a gente tem a movimentação de silt e areia. E quando esse rio, né, ele é muito forte, tem uma movimentação muito intensa do seu leito, a gente tem até movimentação de partículas mais grandes, que a gente chama de rolamento ou arrastamento, que são os silts. Tá? Os seixos, né, que são trabalhados nos fundos dos rios, eles são trabalhados, né, a partir de um fluxo intenso de água pelo movimento de saltação, que quando né, o rio ele vai limpando, né, essas rochas e vai fazendo com que elas sejam ou roladas ou deslizadas, ou salteadas no fundo delas. Né? Aqui são os exemplos de transporte fluvial que a gente tem. A gente tem a suspensão, o rolamento e a saltação, né, dos sedimentos no fundo de um rio. Os constituintes intemperizados das rochas que são transportados em solução química compõem a carga dissolvida dos cursos d'água. A quantidade de matéria em solução depende em grande parte da contribuição relativa da água subterrânea e do escoamento superficial para o débito do rio. Tá? Muita química é transportada pelos rios. Rochas, madeiras, tudo isso contribui para que haja, né, uma solução química nos nossos cursos de água, que isso contribui, então, para o transporte e dissolução de sedimentos. A carga dissolvida é transportada na mesma velocidade da água e é carregada até onde a água caminhar. Tá?
Os depósitos de areias que a gente sempre encontra no Rio Machado e no Rio Madeira, eles são, né, cargas dissolvidas, transportadas, que são depositadas nas planícies fluviais e nos terraços fluviais. Tá? Essa deposição que a gente está falando agora se processa quando há saturação, ou seja, a evaporação. Quando o rio, então, ele volta ao seu canal natural, a evaporação e toda essa areia, essa argila depositada pela evaporação, ela, então, faz parte daquela paisagem. Logo, galera, as partículas de granulometria reduzida, como silt e argila, são tão pequenas que se conservam em suspensão pelo fluxo turbulento. Aquelas cores amareladas que a gente encontra no rio são a silt e a areia, tá, em suspensão. Esses sedimentos são carregados na mesma velocidade que a água caminha, gerando a turbulência suficiente para mantê-los, né, em suspensão. Quando isso atinge, elas começam a precipitar-se. Essa deposição ela pode ocorrer tanto nos trechos, né, dos terraços fluviais como nos lagos. As partículas de granulometria maior, como areias e cascalhos, são roladas, deslizadas, salteadas ao longo do leito dos rios, formando então a carga do leito do rio, ao qual muito mais lentamente do que o fluxo de água. Ou seja, nesses rios, na parte mais funda do rio, né, no Talveg, a gente tem sim partículas em movimentos, mas só que elas, né, são trabalhadas pela água e dão um movimento, né, circular, que são os seixos, né, que a gente decora na nossa casa, que a gente encontra nos rios, né, juntamente com as cargas reduzidas de silt e argila. E aqui a gente tem, né, imagens, tá, o silt depositado depois de um grande período de cheia, as cargas maiores, né, de sedimentos, que são, né, as rochas maiores, como as pedras, né, como os cascalhos e as areias. E aqui, né, são os meandros, que são as áreas de deposição de bancos de areia. Geralmente os bancos de areia, galera, eles são depositados por rios sedimentares, e os rios meandrantes, que a gente vai falar na próxima aula, né, tem um papel muito primordial, tanto para a questão da erosão, como para a deposição de sedimentos em suspensão. Logo, a granulometria dos sedimentos vai diminuindo em direção à jusante. Tá? Assim, você tem aqui o caminho a montante, né, onde a gente tem o processo de atividade de intemperismo químico e físico bem intensos, né? E a jusante a gente tem a deposição desse material. Logo, né, a sedimentação, ela tende a erosão na jusante tende a ser menor do que a montante, tá certo? É isso que eu estou querendo dizer. As áreas de cabeceiras de bacias hidrográficas são áreas, né, de intenso trabalho erosivo, enquanto que as partes mais baixas da bacia hidrográfica é de intenso processo de assoreamento, de deposição de sedimentos. Logo, quais são os processos que o rio pode gerar de erosão? A erosão fluvial é caracterizada por 3 processos, pessoal. A primeira é a corrosão, a corrazão e, por fim, a cavitação. Corrosão engloba todo e qualquer processo químico que se realiza como reação entre água e as rochas superficiais que com ela estão em contato. Ou seja, o Rio Madeira, com aquelas águas, né, amareladas, a gente tem um processo de corrosão. Ou seja, o rio, né, vai cavando o seu leito e aquele leito, né, ele é erodido e vai fazer parte agora do leito fluvial. Aquilo que a gente está vendo é uma corrosão. Tá? Agora, em regiões onde ocorre, né, o turbilhonar das águas, geralmente em rios pequenos ou até em trechos encachoeirados, que a gente vê, né, aqueles buracos feitos nas rochas, são a corrazão. A corrazão é o desgaste pelo atrito mecânico, ou seja, quanto mais a água ele rodopiar em um terreno ou em uma rocha, ele vai mecanicamente erodindo. A corrazão geralmente ocorre através do impacto das partículas carregadas pela água, ou seja, né, os sedimentos que a água carrega, geralmente sedimentos grandes como areia ou pequenas pedras, eles vão mecanicamente erodindo, né, determinado lugar que a gente chama de corrazão. Agora, a cavitação são as grandes cachoeiras, galera. A cachoeira ela tem como processo erosivo, né,
a cavitação. A erosão fluvial que ocorre somente sob condições de grande velocidade de água, ou seja, as grandes cachoeiras, né, produzem cavitação, quando as variações de pressão que incidem nas paredes do canal fluvial facilitam na fragmentação das rochas, que são os rios acidentados. Então, na cavitação, o rio, na cachoeira, ele vai erodindo, né, rochas ígneas de grande intensidade, ou seja, você tem um processo de erosão muito forte, processo de erosão mecânica muito forte pela cavitação. E aqui, né, é o exemplo de uma corrosão. Um rio, né, ele traz ali no seu leito, né, pequenas pedras que vão trabalhando a rocha. Essas rochas, então, que são trabalhadas dentro de camadas ígneas, a gente chama de marmitas. Isso aqui é uma corrosão, tá, galera? Toda vez que vocês forem em um banho e se depararem com esses tipos de buracos, né, como se fossem marmitas, pensem no professor de geografia, porque foi o professor de geografia que ensinou para vocês que isso aqui é uma corrosão, é uma erosão fluvial, né, onde as partículas maiores elas vão erodindo, né, pelo processo turbilionar da água, formando as marmitas em regiões ígneas. E as cachoeiras, né, pelo processo de cavitação. Aqui é um processo intenso de milhões e bilhões de anos, tá, galera? E eu encerro fechando tudo novamente com vocês. Meu muito obrigado, dê o like e comente a sua presença, porque ela é muito importante. Muito obrigado e até mais.